Então, eu resolvi gravar esse vídeo porque uma pesquisa feita na internet eu vi que não existe muito documento sobre a relação entre doença de pele e a questão psicológica. O que a gente mais acha dos psicólogos e pessoas que estudam a mente falando é sobre o estresse, né? Porém, existem outras coisas que também podem levar não ao desenvolvimento, mas o agravamento da doença de pele. Para começar, eu vou começar explicando um pouquinho o que é pele, uma coisa bem sutil, né? Pele é simplesmente o maior órgão do corpo humano e o mais pesado. A pele, durante todo o nosso crescimento, ela vai crescendo junto com a gente, ou seja, é um órgão que acompanha a gente no nosso decorrer da vida, nossa história de vida. É um órgão de internalidade e de externalidade. Esse é um assunto que a gente vai ver um pouco mais à frente. A pele ela serve também como forma de identidade. Por exemplo, quando eu era criança, eu aprendi que existiam 3 cores básicas, né? Que era o branco, o amarelo e o negro. Hoje em dia a gente fala que tem branco, amarelo, negro, pardo, tons de canela, cores diferentes, gente que se diz uma cor que não é. Por isso ela tem essa questão da identidade também. A pele ela também serve como uma espécie de bolsa, onde a gente armazena toda a nossa história. Por exemplo, o nosso primeiro contato do neném é via pele, né? A primeira fratura, digamos assim, o primeiro corte que o neném sofre é na pele. É através do contato com a pele, do tato, que o neném conhece o mundo ao seu redor e depois vai para a oralidade, né? Vai experimentar o mundo, que também é uma espécie de tato, através de via oral. Então, o primeiro contato do ser humano é pela pele. O primeiro corte, a primeira cisão é pela pele, né? O cordão umbilical sendo cortado, está ali a primeira marca do ser humano. E eu quero ressaltar essas importâncias, né, de se olhar o tratamento dermatológico, por exemplo, por uma questão psicológica, por um viés muito psicológico. Então, além disso, a gente tem as relações em que a pele é totalmente, né, você vai lá e toca a mão da pessoa, você vai dar um abraço na pessoa, e isso vai se transferindo, vai virando um contato, virando uma forma de afeto, e sem contar a questão mais psicológica ainda, né, de se sentir pertencendo a alguma coisa, se sentir pertencendo a algum grupo, por exemplo, né, o grupo de negros, o grupo de brancos, o grupo de amarelos, o grupo de, sei lá, chocolates, enfim, tem aí várias características, gente que tem cicatriz, gente que não tem cicatriz, gente que pertence a uma certa espécie de dermatite, né? E por aí vai. A questão da pele também está vinculada psicologicamente quando a gente fala do cordão umbilical psicológico, né? Quando o neném nasceu e ainda é dependente da mãe, porque é a mãe que alimenta o seio, a pele, né? Alimenta aquela criança. A mãe que vai dar o afeto, o carinho que é recebido através da pele. A mãe que vai dar a palmadinha para dizer que ele está errado, né? Ou então dizer que pode, que não pode. A mãe que vai embalar o seu neném. Esse contato primário com a pele também é muito interessante a gente observar um pouco sobre isso e pensar que é daquele contato com a pele que nascem a nossa dependência com a nossa mãe. Por exemplo, a simbiose com a mãe, qual o termo seria melhor, né? E depois as cisões vão acontecendo, né? A mãe já não pertence mais tanto assim ao filho, e aí o filho começa a desgarrar da mãe e vai soltando a mãozinha da mãe até construir o mundo dele e conhecer o mundo dele. Então esse sentimento de eu dele começa a ser visto com mais facilidade. Ele começa a perceber que existe um mundo fora daquele que ele vive, que é a mãe,
existe um mundo exterior. Por isso essa questão também da internalidade e da externalidade. Até onde é meu, até onde é da minha mãe, até onde é do outro. A pele também serve como uma espécie de veículo de expressão, né? O neném, ele tá lá, chorando, você vê a pele se modificando, tornando a face chorosa, ou quando ele está sorrindo, a expressão de sorriso. A pele serve como um palco para se expressar os sentimentos. Porém, as pessoas têm agredido a pele de uma certa forma, modificando, colocando, por exemplo, um botox para levantar um pouco as maçãs do rosto, e você não reconhece mais a expressão. Se a expressão original é de choro, se é de sofrimento, no caso, né, como o choro, ou se é de alegria, se é o sorriso. Tem gente que você não consegue perceber isso. E outras pessoas que não passaram por uma espécie de intervenção cirúrgica, mas que também, com o decorrer do tempo, sofreram tanto e não sabem diferenciar, não sabem expressar na pele o que de fato está acontecendo no seu interior. Então essa membrana, essa camada que divide o mundo interno do mundo externo, ela fica muito fora do sensível para você colocar e expressar de fato o que você sente. A pele então é uma membrana que divide o mundo interno do mundo externo. Ela serve como uma espécie de armadura, até onde a pessoa pode entrar ou não pode entrar. O cumprimento, né, nas mãos, se é muito formal, o abraço, quando não é tão formal assim, os beijos, são uma espécie de chave até onde a gente pode ir, onde não pode ir. Então ela divide o meu espaço interno, o meu eu, com o outro, com o mundo externo. E aí diz que até onde eu posso ir, até onde o outro pode ir, né? Algumas pessoas chamam esse tipo de comportamento como membrana do ego, a pele servindo como uma membrana do ego, uma membrana protetora do ego, do meu mundo interno. E a qualidade das relações, que tem a ver com essa questão de até onde o outro pode ir, até onde o aperto de mão diz se é um aperto formal, se é um aperto de mão porque eu simplesmente não quero muito contato com aquela pessoa, ou se é um abraço onde eu estou acolhendo a pessoa como parte de mim. O abraço envolve, né? E o que isso tem a ver com adoecimento de pele, né? Bom, primeiramente, o adoecimento de pele, a gente vai ver aí muitos textos que falam a questão do estresse. Tá, o estresse agrava a questão dermatológica. Ok. Mas e aí, o que é o estresse? O que mais além do estresse, né? Por que o estresse vira essa doença de pele? É o que as pessoas falam de somatização, né? A pessoa somatiza porque não tem onde sair. Tá uma ebulição lá dentro do seu mundo interno e não tem onde sair, não tem como expressar, não tem como falar e pronto. O corpo tem que dar alguma informação de que algo está errado lá dentro. E aí a doença de pele aparece e marca o corpo da pessoa. É como se fosse, eu não sei falar, então eu vou escrever no seu corpo, eu vou marcar no seu corpo, vou te deixar marcado para que você veja e que outras pessoas vejam também o quanto isso te fere. A pele, uma curiosidade, né? A pele tem a mesma origem embrionária do sistema nervoso. Olha a relação, né, entre o sistema nervoso, o estresse e a pele. É de mesma origem. Por isso que é tudo tão intenso daquela forma. Por isso que uma coisa afeta a outra. Então a pele serve como palco para a manifestação desses conflitos internos, que são gerados muitas vezes pelo mundo exterior. Aquilo que eu não gosto do mundo exterior e não consigo falar, não consigo manifestar de forma externa, eu acabo levando para o meu mundo interior, para o meu ego, para o meu eu, para o meu self lá dentro mesmo, e aquele mundo começa a ficar em ebulição, as coisas começam a ficar contraditórias, eu não consigo fazer algo que eu gosto porque eu não sei manifestar aquilo como eu gosto, ou porque eu tenho vergonha, ou porque eu no fundo não gosto daquilo e não sei também falar que não gosto, não sei dizer não, e aí a pele diz que algo está errado.
A relação com a mãe também é algo muito estudado pela psicologia. E aí a pele vai mostrar isso, né? Se você tem uma mãe que é super protetora, ou uma mãe que te deixa muito solto, né? Vai ser fundamental para que aquilo te desenvolva de certa forma cheio de cuidado, cheio de coisas melindrosas. Então a pessoa fica muito sem ter noção até onde pode ir, aonde não pode ir, fica com medo do mundo externo. Isso te torna frágil. Uma mãe frágil torna um filho frágil. Ele não sabe caminhar. Então você fica com medo de muitas coisas e se envolve, se envelopa de certa forma. E a pele vai servir como esse invólucro, esse envelope, essa armadura, né, que vai te livrar do mundo exterior. Isada afirma que os problemas de pele são gerados pela falta de contato com a mãe, né? E mais tarde ela diz que esse estado de insegurança da mãe vai ser externado pela pele, né? Ela fala também que as mães com personalidade ansiosa são rejeitadoras ou super protetoras, aquilo que eu estava falando, né? Esses dois pontos, eles tornam as mães dotadas de personalidade infantil com hostilidade disfarçada em ansiedade. Ou seja, mães que não vão botar o filho para explorar um mundo com uma forma mais segura. Elas estão achando que a segurança é proteger o filho, quando na verdade elas estão não deixando o filho desenvolver essa questão de exploração do mundo exterior. Isso é muito ruim para a formação do ego da criança, da pessoa, da personalidade da pessoa, do indivíduo. Então são mães que não gostam de toque e privam os seus bebês do toque. Vê como essa relação passa de uma pessoa para outra, passa de criação, passa de mãe para filho, de pai para filho. Isada fala que é mais ligada à mãe. Eu já olharia para teria um olhar mais amplo, né? É muito mais uma questão de criação, ou seja, da função materna até, né, do que da mãe propriamente dita, do que da mãe sanguínea. Acho que é muito mais de quem tem o papel de mãe, o papel que alimenta o filho, e não necessariamente a mãe do sexo feminino. E aí as pesquisas dizem que estresse, né, está ligado às doenças de pele, à agravação, o que agrava a doença de pele. Mas e aí? Qual é o tipo de estresse? Só aquele que a gente sofre no trabalho? Não. Por exemplo, a privação de sono pode elevar o nível de estresse. A mudança de rotinas, inclusive na rotina familiar, vai gerar esse estresse, né? O prejuízo da socialização. A pessoa que não se socializa conforme deveria, né, se priva de ter um envolvimento social. Isso gera um certo estresse, porque quando alguém chega até ela está com a armadura dela, ela está se colocando distante daquela pessoa. E perdas em geral, né? Então, as doenças de pele, elas estão muito mais ligadas ao toque do que toque de tocar, do que as pessoas imaginam. Não só ao estresse, né, mas esse afastamento. Por exemplo, hoje ainda existe muito preconceito quando a gente vê uma pessoa com pano branco, psoríase e outras dermatites, e isso leva ao afastamento por causa do preconceito. Então olha como essa armadura ela é destrutiva até para a pessoa. Ela afasta as pessoas do mundo. Então era isso que eu queria colocar para as pessoas. Espero que tenha ficado fácil de entender, porque algumas pessoas vieram me pedindo vídeos curtos para poder não ficar uma coisa muito chata, vídeos diretos para poder falar aquilo que se quer, e eu acho que eu falei o que eu quero, que é mostrar que existe uma outra forma de tratamento para as doenças, para as dermatites, não só a dermatológica, né? Não só com os cremes, os remédios, mas também o psiquismo sendo tratado, um olhar mais ampliado para a questão dermatológica, para não ver que é só aquela mancha na pele, mas o que lá dentro também está sendo manchado, até onde está indo, né? A aceitação da dermatite, porque muitos não aceitam, e aí pronto, aparece no pescoço, aparece no rosto, aparece em áreas onde a pessoa tem que se expor. Olha a doença falando, você tem que se expor.
Você tem que dizer o que você gosta, o que você não gosta, o que te agrada, o que não te agrada. Então as pessoas me pediram isso. Teve gente também que não soube exatamente o que eu queria explicar. O que eu quero explicar é exatamente a questão psicológica para as pessoas que têm a doença e para os profissionais da área de saúde, né? Para os meus amigos psicólogos também, que olha, vamos dar uma percorrida um pouco maior sobre a questão dermatológica, vamos ver o que isso significa para a pessoa. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.